Com você, o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 4, os versículos de 1 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou na barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e o seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e as comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, ela secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, e que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre a parábola. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério de Deus, para que os que estão fora tudo aconteça em parábola. Mas que olhem, mas não enxergam, escutem, mas não compreendam, para os que não se converteram e não sejam perdoados. Eu lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então como podereis compreender todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo as escutam, chega Satanás e tira a palavra, e neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra, logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom, são os que ouvem a palavra, a recebem e a dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A parábola do semeador talvez seja uma das parábolas mais conhecidas entre nós. É uma parábola bastante popular sobre o semeador. Na época em que Jesus escreveu e falou sobre a palavra, ele sempre ensinava a partir da realidade. O semeador semeava as sementes, e a semente às vezes era jogada em vários lugares de forma diferente, porque não tinha talvez tanta técnica quanto os dias de hoje. Mas é importante o seguinte, que aqueles que escutam a palavra, ou seja, quantos de nós escutamos todos os dias a palavra? Hoje, com os meios de comunicação, cresce para todos nós a oportunidade do cotidiano de escutarmos a palavra. Tantos canais, tantos meios que anunciam a palavra. Se nós observarmos bem, nós estamos com uma enxurrada de meios que comunicam a mesma palavra. Mas o que tem acontecido é que muitos estão vendo os meios de comunicação ou ouvindo,
mas não estão deixando a palavra entrar no seu coração. Então veja bem, cresce o número dos que anunciam a palavra. Ao mesmo tempo, está crescendo a violência, está crescendo a falta de amor, está crescendo entre nós pessoas que parece que vivem sem crer. Parece que a palavra não bate no seu coração. Como diz o Senhor, nas primeiras dificuldades que se tem, a pessoa já quer abandonar tudo, já quer ir ao encontro daqueles que fazem promessa talvez muito mais fáceis. E com isso deixam de viver a palavra. Então está na hora realmente de nós deixarmos com que a palavra possa entrar no nosso coração, entrar no nosso interior. Para isso existe um segredo profundo, que é o silêncio. Quem não sabe fazer silêncio, quem não consegue meditar a palavra no silêncio, terá muita dificuldade para conhecer a palavra e vivenciá-la, sobretudo nos momentos de dificuldade. Por isso, então, a semente é a própria palavra. O semeador é Jesus Cristo, é Ele próprio que semeia. Quando nós anunciamos a palavra, quando nós comunicamos a palavra, é o próprio Deus que fala, é o próprio Senhor que comunica para nós todo o bem e toda a paz. Por isso, então, juntos, não tenhamos medo de escutar o Senhor, de viver a sua palavra e deixar amadurecer pela palavra, para que ela nos ensine sempre a sermos seguidores do Senhor. Não seja somente ouvinte da palavra, mas seja aquele que escuta e pratica a palavra. Deus te abençoe, Deus te guarde e que a semente da palavra possa cair no seu coração hoje e sempre. Amém.